Nossa ideia é construirmos gradativamente as nossas técnicas, os nossos caminhos, os nossos métodos para o cálculo de integrais, né? É isso que a gente quer fazer. A gente quer ir aos pouquinhos amadurecendo o processo de integração e ampliando os caminhos, as técnicas, os meios pelos quais nós podemos calcular integrais. E só lembrando, né, que, por enquanto, integral é sinônimo, né, pura e simplesmente de processo inverso do processo de derivação, né? Em suma, é isso que significa integral, né? O que significa integrar? Significa desfazer o que a integral fez, né? Aí você pode perguntar, mas por que por enquanto, né? Isso vai mudar, né? Vai. Não que a gente vai mudar o conceito, mas a gente vai mudar a perspectiva pela qual nós olharemos para ele. Mas isso vai ser assunto para a semana que vem, para quarta-feira que vem. Hoje a gente vai trabalhar mais uma técnica de integração. Na semana passada a gente trabalhou algumas, né? E no final a gente terminou com a técnica de mudança de variável, né, de substituição. Como é que muda de variável dentro da integral, né, na integral indefinida. E hoje a gente vai fazer mais uma técnica, né? A gente vai trabalhar, então, hoje a gente vai exclusivamente ficar, nos debruçarmos sobre essa técnica que a gente vai apresentar aqui hoje. E não sei se isso ficou claro para vocês semana passada, mas nessa coisa de que integral é o inverso da derivada, a mudança de variável, a técnica de integração que a gente chama de mudança de variável, é meio que o processo inverso de qual regra de derivação? Regra da cadeia, exatamente. A regra da cadeia é aquela regra para derivar a função composta, né? A regra, né, a técnica de mudança de variável na integral é meio como se fosse o processo inverso da regra da cadeia. Com a diferença de que, como eu falei para vocês, não é para qualquer função composta que a mudança de variáveis na integral funciona, né? Esse é aquele aspecto da integral que a torna mais complicada do que a derivada. Derivar, você deriva qualquer composta. Ah, compõe duas funções quaisquer aí, beleza, me dá que eu derivo. Agora, integral é diferente. Tem funções que eu componho e aí eu já não consigo desenvolver uma técnica para calcular aquela integral ali, né? Então, de fato, a mudança de variável é o processo inverso, é a técnica de integração que, na verdade, é o processo inverso da regra da cadeia. Hoje, a gente vai ver uma técnica de integração que também é o processo inverso de uma regra de derivação. No caso de hoje, a regra de derivação que a gente vai tentar inverter é a regra do produto, né? A regra do produto, para derivada, claro, serve para derivarmos produtos de funções, né? Então, se você tem um produto de duas funções quaisquer, como é que deriva o produto? Bom, aplica a regra do produto. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Beleza. Calcula a derivada do produto de quaisquer duas funções que você me dê, né? A técnica que a gente vai trabalhar hoje, ela visa lidar com integrais que envolvem o produto de funções, né? E, de novo, vai dar para calcular a integral de quaisquer produtos, de quaisquer duas funções, usando essa técnica? Não, né? Integrar é um processo mais complexo, mais intrincado do que derivar, né? Mas vai resolver uma porção de problemas nossos, né? E, por exemplo, uma coisa que a gente vai fazer no final desse nosso encontro aqui hoje é calcularmos a integral do ln, né? Pensa aí, tem alguma função elementar que você conhece que quando você deriva o resultado da ln, pensando assim, você lembra de alguma? A derivada do ln a gente sabe quem é, né? A derivada da ln é 1 sobre x. Então, integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x, né? Mas uma função que eu derive o resultado da ln, lá na tabelinha de derivadas não tem, né? Não tem lá assim, uma função elementar assim, que você deriva, ó, a derivada deu ln, né? Então, a princípio, a pergunta de quem é a integral do ln não é uma pergunta assim, que a resposta é tão imediata, né? Então, uma das aplicações da técnica que a gente vai desenvolver aqui hoje é justamente calcularmos a integral da função ln, descobrirmos quem é a função que quando a gente deriva o resultado da ln, certo? Então,
Vamos tentar chegar nesse nosso objetivo aí até o final aqui do nosso encontro, tá? Beleza. Mas antes da gente ver como é que é esse processo de inverter a regra do produto, né? Porque é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, inverter a regra do produto. Eu queria perguntar para vocês, né, quanto que dá isso aqui, ó? Se eu calculo a integral da seguinte função, f' de x dx. Você consegue me dizer quanto é que dá isso? Tem uma galera aí já dizendo, né, Diogo, Marcelo, achando que o resultado disso daqui é f de x, ou seja, se eu integro a derivada da f, o resultado volta na f. Todo mundo concorda? Falta constante, não pode faltar constante, né? Quer dizer, o que vem aqui é tudo aquilo que, quando eu derivo, o resultado dá esse cara que está aqui dentro. E, de fato, se eu derivar a função f de x mais constante, sendo essa c aqui qualquer coisa, né, pode ser 1, 2, 500, π, e, qualquer coisa, qualquer constante real, derivo isso, o resultado vai dar f' de x. Concorda? Então, de fato, né? Na notação de Leibniz, olha que bonitinho que fica isso, né? Suponha que a função f de x, vamos dar um nome para a variável dependente de y, tá bom? Então, olha que bonitinho que ficaria. Leibniz pensava assim, olha que legal. Integral de notação de Leibniz para a derivada dy dx. dx, né? Eu só troquei, ó, no lugar de f' de x, eu coloquei a notação de Leibniz, dy dx. Y é f de x, certo? Só dei o nome y para a variável dependente desse movimento aí, né? Ok, Leibniz olha para essa expressão e fala assim, nossa, que gostoso, né? Corta, corta, o dx com o dx. Ah, corta, corta a soma infinitesimal com a diferença infinitesimal. O que sobra aí? Óbvio, sobra o y, né? Sobra o y, claro, né? Tem aquele ônus da constante, né? Mas Leibniz Way é assim, né? Corta, corta o dx, corta, corta o s com o d, foi, né? Fim, fechou, né? Então, assim, só tô querendo destacar isso para vocês, né? Isso deixa bem evidente pra gente, nessa coisa de que, ó, integrar é fazer o processo inverso de derivar, né? Então, só quero destacar isso para vocês. Ok. Então, dito isso, suponha que a gente tenha duas funções, uma função f de x e uma outra função g de x, né? E de modo que eu multiplico essas duas funções e agora vou proceder o cálculo da derivada desse produto aqui, certo? Vou calcular a derivada desse produto. Então, derivada do produto, né, eu aplico a regra do produto que diz que essa derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Essa é a regra do produto para derivadas, certo? Agora, o que a gente vai fazer nessa expressão aí? A gente vai integrar dos dois lados, certo? Se essas duas expressões são iguais, é isso que diz a regra do produto, né? Que isso é a mesma coisa que isso. Concordam que se eu integrar dos dois lados, eu obtenho o mesmo conjunto de primitivas? Então, concordam que se eu coloco um símbolo de integral aqui, né? Vou pôr um dx aqui, né? Que vem junto com a notação da integral, e coloco também um símbolo de integral do outro lado, e vou pôr o dx também, concordam que a igualdade se mantém? Né? Se era a mesma função, aqui, o conjunto de primitivas aqui é o mesmo conjunto de primitivas aqui. Certo? Então, essa igualdade, ok. Beleza. Agora, do lado esquerdo, percebem que acontece aquele fenômeno ali de cima? Integral da derivada da coisa? Percebe? Integral da derivada da coisa dá o quê? Dá a coisa, né? A coisa mais constante. Mas aqui eu vou me permitir escrever apenas a coisa. Eu vou dizer por quê, tá? Então, f de x vezes g de x, né? E eu não vou pôr a constante.
Por que que eu não vou pôr a constante? Do lado direito não tem uma integral? Não tem uma integral? Essa integral do lado direito, ela vai garantir uma constante arbitrária lá, não vai? Preciso colocar uma constante do lado esquerdo também? Ou eu posso juntar todas as constantes numa só? Pode, não pode? Juntar todas. Assim, beleza, tinha uma constante aqui, mas eu vou jogar essa constante lá para o outro lado e vou embutir essa constante na constante da integral do lado direito. Então, eu não preciso pôr constante do lado de cá. Né? Sempre que você tiver uma integral indefinida na sua expressão, você não precisa colocar a constante ali. Né? Se você colocar, não está errado, mas você não precisa colocar. Ok? Fez sentido isso para vocês? Tudo bem? Então tá. Então eu vou escrever aqui. Aqui eu vou usar aquela propriedade de integrais, né? Integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou escrever isso aqui assim. Integral de f' de x vezes g de x dx mais integral de f de x vezes g' de x dx. Certo? Essa é a igualdade que a gente obtém. Né? Então, percebam, a única coisa que eu fiz aí foi, peguei a regra do produto, né, para a derivada, e integrei dos dois lados. Uma vez feito isso, essa é a igualdade que a gente obtém. Agora, nessa igualdade, eu vou só fazer um passo a mais, no qual eu vou manter essa integral aqui, né, integral de f de x vezes g' de x dx, de um lado da expressão, e eu vou jogar essa daqui para o outro lado. Então, vejam se vocês concordam que, fazendo isso, a gente vai obter o seguinte, ó, integral de f de x vezes g' de x dx igual a f de x vezes g de x, f de x vezes g de x, menos a integral de f' de x vezes g de x dx. Então, vamos por partes. Com essa igualdade, vocês concordam? Essa fórmula que vocês estão vendo aí é o que nós chamaremos de fórmula, né, ou expressão que nos dá o que nós chamamos de integração por partes. Né? Então, a técnica que nós estamos nos referindo aqui, que é essa técnica que visa meio que inverter o processo da regra do produto, é chamada de integração por partes. Né? Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês em relação a essa regra? Primeira coisa, ela não é uma regra que te dá a resposta, te dá o valor da integral de cara. Se vocês perceberem, ó, digamos que eu queira calcular a integral de um produto. Então tá lá, integral de um produto, né? E aí eu vou usar a técnica de integração por partes. Usar a técnica de integração por partes significaria trocar a integral desse produto pela expressão que está do lado direito. Mas vocês percebem que do lado direito também tem um símbolo de integral? Então, assim, usar a técnica de integração por partes não é assim, ó, usando a integração por partes, aqui já está pronto. Está aí a resposta já foi. Não. O que a integração por partes faz é trocar uma integral por outra. Aí você pode dizer, mas então, do que adianta isso? Né? Eu tinha uma integral para resolver. Ah, beleza, uso de integração por partes. Agora eu tenho outra integral para resolver. Mudou nada, né? Então, aí que tá. Em alguns casos, ou em vários casos, em muitos casos, eu posso ter do lado de cá uma integral que eu simplesmente não sei o que fazer. Eu olho para isso e falo, gente, não sei o que fazer aqui. Mas a hora que eu uso essa expressão e troco essa integral por essa, eu olho para essa daqui e vejo, agora eu sei fazer. Vocês percebem a diferença entre essa expressão e essa? Vocês conseguem sentir o que mudou daqui para cá? Percebe o que acontece de uma integral para outra? Muda quem está sendo derivado, exatamente, Marcelo. É isso que mudou. E às vezes isso pode significar tudo.
né, aqui eu olho e falo, nossa, eu não sei integrar isso. Mas aí a hora que eu mudo a linha de lugar, aí, opa, agora eu já sei, né? Então, é assim que a gente usa integração por partes. A gente troca uma integral por outra e torce para essa aqui ser mais fácil de ser feita, né? É assim que a gente usa essa técnica. E claro, à medida que a gente for fazendo os exemplos aqui, vai ficando mais claro isso, tá? Né? Por enquanto a gente está num terreno bem abstrato, né? Então, daqui a pouco vai ficar um pouco mais pé no chão, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero só colocar aqui para vocês como que é assim, a forma que a gente usa para meio que, assim, interiorizar essa regra. Porque do jeito que ela está aqui, é uma expressão meio totalmente, né? Assim, nossa, pense você ter que lembrar esse negócio, né? Não é uma coisa muito simpática. A gente faz o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar essa função f, eu vou dar um nome de vou dar um nome, né? Uma variável para representar essa função f, vou chamar ela de u. Ok? Vou chamar essa variável de u. E essa g de x eu vou chamar de v. Vou chamar de v. Certo? Aqui, ó, desse lado esquerdo, né, eu encontro a f de x, que é quem eu chamei de u. Então, isso aqui vai virar u. Isso aqui vira u. Né? Agora, v é g de x. Se v é g de x, vocês conseguem me dizer quem é g' de x dx? Quem é g' de x dx? dv. Renato está dizendo que é dv. Vocês concordam que é dv? Né? Pensa na notação de Leibniz aqui para a derivada. A notação de Leibniz para a derivada g' de x seria dv dx. dv dx. Aí o dx de baixo, né, corta, né, ninguém vai ficar sabendo, isso aqui nem vai para o YouTube depois, que eu estou falando que corta o dx, né? Corta o dx de baixo, com o dx de cima, o que vai sobrar é só o dv, como o Renato está dizendo. Então, de fato, isso aqui, ó, é o dv, né? Matemático não fala que é corta-corta o dx. Matemático fala que dv é o diferencial da variável v. E o diferencial da variável v, por definição, é g' de x dx. Né? Ah, mas quem que é o dx, matemático? É uma notação. Né? É só uma notação. Né? Aí, no fim das contas, a gente está cortando o dx com o dx. Né? A gente só não quer dar o braço a torcer para isso. Ok. Ok, agora do outro lado. Aqui eu tenho g de x. G de x é v. Né? E o que que é? F' de x, olha só, F' de x vezes o dx, que está aqui, ó. Eu vou juntar o F' de x com dx. O que é esse cara? Escreva aí para nós. F de x é u. Se f de x é u, quem é F' de x dx? Du? Perfeito. Isso aqui é du. Agora eu vou só então reescrever essa expressão trocando, né, chamando f de x de u, g de x de v, e substituindo os du e dv correspondentes aí. E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa forma. Então, ó, a integral do lado esquerdo, vocês concordam comigo que vai ficar a integral de u dv? Concorda? Olha aí, olha bem e vê se concorda. Sim ou não, gente? É isso mesmo? É, né? F de x vezes g de x. Opa, né? Tô trocando aqui. F de x é u, g de x é v. Então vai dar u vezes v. Né? Menos a integral. Digam para mim o que vai sobrar na outra integral. De v du. Né? Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Essa aqui é mais assim, mais enxutinha para gente memorizar do que a de cima? Ou não? Integral de u dv igual a uv menos integral de v du.
Pessoal que já passou pelo cálculo B, lembrar isso aqui é mais fácil do que o de cima ou não? É, né? Esse aqui é mais fácil, né? E, de fato, é assim que a gente se apropria da técnica de integração por partes. Integral de UDV é igual a UV menos integral de VDU. Né? E aí, beleza. Ó, a técnica está aí. E agora é partir para a prática. Vamos calcular integral usando esse negócio. Vamos ver como que isso funciona. Né? Vamos ver como essa ferramenta funciona.